E o meu avô, que era o mais católico de todos, né, que fervoroso, começou a me levar à missa todos os dias, mas aos 13, a primeira coisa que ele fez foi me levar para ser exorcizado por 6 freiras, porque ele falou que eu tinha o demônio da luxúria dentro do meu corpo. Então eu lembro como se fosse ontem, eu estava no meio de uma sala com uma luz azul, com uma imagem de Nossa Senhora na minha frente e um círculo de 6 freiras, num bairro chamado Altos de Santana, em São José dos Campos, que durante 1 hora rezaram à minha volta e eu fiquei parado olhando para frente. E a gente precisa encontrar, às vezes, alegria e coisas engraçadas dentro do que a gente viveu, eu acho, para começar a ter a capacidade de rir de nós mesmos, porque houve um momento do exorcismo que eu estava aqui quietinho olhando e aí eu comecei a observar os detalhes da roupa da Nossa Senhora lá em cima. Aí a freira que estava atrás de mim fazia assim, ó: pode cair se você quiser, viu? Pode cair. E me empurrava. Eu falava: se a senhora parar de me empurrar, quem sabe eu caia. E aí o exorcismo acabou, nada aconteceu, e ela foi falar pro meu avô que não tinha dado certo, que eu continuava com o demônio da luxúria dentro de mim. E aí vovô me levou para uma terapia de hipnose, um cara que jurava que ia me curar pela hipnose, então eu lembro dele mostrar fotos de vários homens num albinho e falava assim: tá vendo esse homem aqui? Ele era igual a você, agora ele tem mulher, tem filho, eu vou fazer você ser igualzinho a ele. Eu falava: mas eu não quero ser igual a ele. Ele: não, mas eu vou fazer. E eu, honestamente, tem uma parte da minha vida que eu não lembro, que é essa. Eu não lembro se eu fui hipnotizado ou não, se deu certo ou não, porque eu estava lá, mas eu não consigo lembrar o que aconteceu nessa sessão. Só lembro até essa parte do albinho. Depois disso, meu avô me levou na psicóloga para falar que o neto dele estava com problema. Aí na primeira sessão eu entrei e ela perguntou qual era o problema, eu disse que era gay. Ela falou: então por favor, você saia, chama o seu avô aqui, que é o seu avô que precisa de tratamento. E aí eu fui, saí, chamei meu avô entrou, 15 minutos depois ele saiu nervoso e falou assim: a psicologia não funciona, vamos embora. E fomos embora. E aí eu acho que, como última tentativa, ele me levou para confessar na igreja. Isso aos 16. E aí eu lembro que eu literalmente me ajoelhei, abriu, né? Pode falar, meu filho. Eu falei, a minha frase foi essa: padre, eu tô aqui porque o meu avô mandou só para dizer que eu sou gay, que é o que ele mandou fazer. E aí o padre virou e falou para mim: então você pode ir embora, porque você não tem mais salvação. Aos 14 anos, meu avô também, nessa tentativa desesperada de várias, né, entre várias, de me fazer ser o homem que ele achava que eu deveria ser, ele me levou num prostíbulo para ser estuprado por uma mulher. Pagou para que ela transasse comigo a força, no caso para mim a força. Me levou dentro desse lugar, falou que a gente ia sair para algum lugar específico, não falou onde. E quando a gente chegou lá, ele simplesmente me empurrou e trancou a porta. E aí ficamos eu e uma mulher nua na minha frente. E ela veio pra cima de mim, tentou fazer carinho. E eu saí correndo, me esquivei. E ficou aquela coisa de tentar me agarrar à força. E eu vi uma janela aberta. E ali eu pulei a janela e fui embora pra casa andando. Às vezes correndo, às vezes andando, acho que eram uns 10 quilômetros e chorando. E aí, primeiro, né, olhando para trás, é essa coisa cultural do homem achar que todo homem, depois de uma certa idade, 12, 13, enfim, deve ser já responsabilizado pela sua vida sexual, no sentido de ter com uma mulher mais velha, etc. E a maneira de, vamos provar se ele é homem mesmo, se ele é hétero e gosta de uma mulher, então vamos colocá-lo ali para ver o que acontece. Meu avô foi atropelado, atravessando a rua, e ficou 3 dias na UTI do hospital, e todas as pessoas de bem, maravilhosas, da família, não puderam largar os seus trabalhos e as suas famílias para poder ficar com o meu avô. E a única pessoa que se disponibilizou a passar com ele as noites do hospital fui eu. Então eu fui a pessoa que viveu os últimos 3 dias de vida do meu avô. E no segundo eu senti que tinha alguma coisa errada, avisei o médico, e no terceiro ele se foi porque uma costela perfurou o pulmão dele. E outra cena que eu jamais vou esquecer é que
ao ir ao enterro do meu avô, estava eu desse lado, o caixão dele aqui e toda a minha família por parte de pai do outro lado. Quando o caixão começou a descer, as minhas tias em especial, filhas dele, começaram a gritar assassino para mim, enquanto o caixão descia. E aí eu comecei a chorar e gritei, mas por que vocês estão falando isso? E elas falaram, o nosso pai só não sobreviveu ao atropelamento porque quando você disse que era gay, você enfraqueceu o organismo dele.